Olá! Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto que eu mesma acho que terei muita dificuldade em sintetizar em um único vídeo. Mas vamos começar e vamos deixar combinado de antemão. Você pode enviar todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas e na medida do possível a gente vai respondendo. O assunto é TDAH, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Para começar, eu vou fazer uma afirmativa. O TDA é um transtorno real, é um problema real e muitas vezes ele é um obstáculo real para o desempenho escolar, para as relações sociais, para as relações familiares. Ele é real, ele existe, não é uma invenção, não é uma jogada da indústria farmacêutica, não é uma desculpa de pais, de professores que não querem educar as crianças, os adolescentes. Não é, ele existe, é um transtorno real. O que caracteriza esse transtorno? O TDA, ele tem características básicas que se repetem em praticamente todas as crianças que recebem adequadamente esse diagnóstico. Ele aparece cedo no desenvolvimento. São crianças que elas choram muito, elas têm um desconforto permanente, que nada que você faça, desde bebezinho, nada do que você faça dá a elas a sensação de conforto. Tem perturbação do sono, quase não dorme. Ah, mas criança chora mesmo muito. Olha, mas se você comparar, não é? Se você observar, você vai ver que é diferente. Essa criança se distingue claramente das outras crianças da sua mesma faixa de desenvolvimento. O transtorno, a dificuldade, as características ocorrem em quase todas as situações. São comportamentos que aparecem na escola, em casa, no clube, na igreja, em qualquer lugar que a criança está, salvo raras exceções. Não é? Algumas crianças se mantêm paradas, quietas, concentradas em alguns jogos, em algumas atividades, mas a gente também observa que não é por tempo prolongado. O transtorno de déficit de atenção afeta a capacidade da criança de responder adequadamente, de responder mais ou menos da mesma maneira que os seus pares, que as crianças que estão na mesma faixa de desenvolvimento que ela. Essa dificuldade, esse comportamento persiste ao longo do desenvolvimento. Muitas pessoas falam assim, mas quando cresce melhora, não precisa tratar porque melhora. Olha, se a gente pensar, né, que uma criança típica com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma criança que sobe na mesa, que pula, que mexe, que passa por baixo, que passa por cima, que passa por dentro. Você não vai ver um adulto, um adolescente fazendo isso, mas ele vai fazer outras coisas, vai ter um pensamento muito acelerado, ele vai ter uma dificuldade de se concentrar, de manter um assunto, que é a evolução, porque a criança tem, não é, um diagnóstico, porque ela é portadora, né, de um transtorno, ela não deixa de evoluir, mas ela evolui com as características daquele transtorno, e isso é muito importante. Fazer o diagnóstico de déficit de atenção não é sinônimo de fazer o diagnóstico de deficiência intelectual. Uma criança, um adolescente que tenha transtorno de déficit de atenção não é necessariamente, não é obrigatoriamente uma criança menos inteligente, um adolescente menos inteligente que o outro. Isso não é verdade. Esse comportamento, esse transtorno, essa disfunção não é facilmente explicado por nenhuma causa social
ou ambiental. Porque se a gente pensar, não, é porque o ambiente que ele vive, é porque gera esse tipo de comportamento, então quando ele saísse do ambiente, ele teria que se comportar de outra maneira. E se ele é portador de um transtorno que tem base neurológica, isso não vai mudar. Isso vai se repetir, isso vai com a criança para onde quer que ela vá. Por quê? É isso, né? O transtorno está relacionado a disfunções cerebrais. A gente poderia se estender dizendo que é um transtorno que se localiza, né, mais no funcionamento do lobo frontal do cérebro, mas talvez isso não seja o que você quer ouvir. Mas se for, faça pergunta, a gente vai para esse assunto. Né? Por quê? O que interessa, na maioria das vezes, para os pais é saber como ele se manifesta e como eu vou lidar com isso. O que é que eu tenho que fazer? Onde eu vou procurar ajuda? Quem pode me ajudar? Então, tem 3 problemas básicos no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Dificuldade para manter a atenção, dificuldade no controle ou inibição dos impulsos e dificuldade para diminuir as atividades. É uma criança que parece que está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? É aquela criança que antes de você acabar de fazer a pergunta, ela responde, e aí ela responde às vezes uma coisa que não era a que você ia perguntar, porque ela não ouviu, e aí ela é zoada, né, pelos colegas, porque ela sempre erra a resposta, mas ela sabe, na maioria das vezes ela sabe a resposta, só que ela também não ouviu a pergunta. Então é dificuldade de inibir o impulso, de inibir as atividades. Com essas 3 dificuldades, né, essas 3 questões, se soma uma dificuldade para seguir regras e instruções. Primeiro, porque ela às vezes não ouve até o fim, na maioria das vezes. Segundo, porque se são regras compostas, se tem várias fases, ela já perdeu. Quando você passa da primeira para a segunda, no máximo para a terceira ela já perdeu. Então você fala, olha, você vai sentar, abrir o seu caderno de matemática, abrir a sua apostila de matemática e na página tal, procurar a letra B, ela já perdeu. É muita regra, é muita coisa, é uma sequência muito grande para ela. Então, para ela, você teria que dizer, você vai sentar, pegar a sua apostila de matemática. Agora você vai abrir a apostila na página X. Agora você vai procurar o exercício X. Então, pouco a pouco. E uma outra coisa que é característica do transtorno de déficit de atenção é a grande variação das respostas nas mesmas situações. Então, é como se você dissesse que a criança é muito imprevisível. Olha só, a gente ainda tem muito para falar. E eu acho que uma parte que você quer saber é: o que é que eu vou fazer como pai, como professor? O que é que eu vou fazer? Então, por isso, a gente vai continuar esse assunto no próximo vídeo.